Capítulo 10. Posso receber o batismo depois. Eu não almejo no momento. Estou satisfeito sem o batismo. Não tenho pressa em recebê-lo. Assim como estou, está bem. Preciso chegar cedo à minha casa. Depois eu o receberei. Deus não está falando comigo agora. Não sinto coisa alguma. Não sinto direção para buscá-lo agora. Deus não me está chamando. Não tenho plena convicção disso. Não quero fazer nada de mim mesmo. O crente obedece a Deus. O homem que obedece fielmente à palavra de Deus é como aquele que constrói sua casa sobre a rocha. Tudo mais é areia movediça. Mateus, capítulo 7, versículo 24. O pecador é convencido do seu pecado antes da conversão. Desse momento em diante, não mais fica sob condenação, a não ser que venha a cair. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Se eu somente buscar a Deus, depois que seu espírito insistir comigo, cairei. Devemos obedecer a Deus forçadamente, ao contrário do que faz a mula. Deus diz que é justo sacrificar o nosso eu e oferecer-lhe sacrifício de louvor. Nossos sentimentos opõem-se ao sacrifício dos nossos interesses. Você pode dizer que não praticará certo ato se não estiver inclinado a isso. Suponhamos que você sinta vontade de sentar-se e não fazer mais coisa alguma. Por que está acontecendo isso? Tal inclinação é de Deus. Suponhamos que você tenha vontade de matar uma pessoa. Pois bem, o espírito que impede a tal coisa é o mesmo que leva a sentar-se na cadeira para não fazer coisa alguma. O caminho bíblico. Mesmo que você não tivesse sentimentos esquisitos, os fiéis de Deus, descritos na Bíblia, faziam o que o Senhor lhes ordenava. Deus disse: enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não, se tiverdes vontade. Ele falou: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. E não, recebei o Espírito Santo somente quando estiverdes persuadidos. O cego mencionado em João, capítulo 9, foi, pois, e lavou-se no tanque de Siloé, e voltou vendo. Com certeza, ele teria continuado cego por toda a sua vida se tivesse apresentado desculpas, como as que já mencionei. Ouvi sobre um homem que sonhou que estava assistindo uma reunião no inferno. Os demônios diziam ao rei das trevas que não adiantava procurar fazer os homens serem ladrões, mentirosos, assassinos, nem assaltantes. Disse o diabo que quando o povo lê a Bíblia e vai à igreja, muda de opinião. Por fim, um demônio de olhos negros foi à frente com um plano diferente. Falou que iria ao povo, dizendo a todos a verdade acerca de Deus, do céu, inferno e pecado. Iria dizer-lhes também que se tornassem cristãos e recebessem o batismo no Espírito Santo, mas que esperassem até a outra noite. O plano de retardar o recebimento do Espírito Santo deu certo. Foi isso que Paulo quis dizer quando perguntou: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Leia toda a passagem e verá que a grande salvação é o Espírito Santo. Não é preciso que seja um grande pecador. Já será o bastante ficar indiferente. Rebelião é como o pecado de feitiçaria e o de idolatria. 1 Salmos, capítulo 15, versículo 23. Cuidado para não se tornar um morno e indolente. Sentimentos depois de obediência. Deus diz que há bênção se você obedecer a Ele, e castigo se não obedecer. Sentimentos vêm depois de atentar à palavra de Deus. Antes disso, não. Milhares que foram salvos, mas não permaneceram obedientes, têm agora uma mente corrupta. Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 28. Uma consciência cauterizada. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E tornaram-se insensíveis. Efésios, capítulo 4, versículo 19. Um corpo morto nada sente. É coisa perigosa tornar-se insensível. Se eu estivesse assim, oraria para Deus tornar-me sensível. Onde há vida, há sentimento. Se estiver nessa condição, estou certo de que, se de joelhos pedir perdão a Deus pela sua desobediência à palavra dele, Lucas, capítulo 11, versículo 9, a sua consciência reviverá. Talvez os seus pecados o separam de Deus. Aquele que não quer confessar os seus pecados não prosperará. Ora, uma vez que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu e está orando por você, para que você receba o Espírito Santo.
João, capítulo 14, versículo 16. Você deve ter muito mais interesse e não somente dizer: ó, está tudo bem, se for a vontade de Deus que eu receba o batismo. Ele me procurará com interesse. Jesus ensinou que devemos ser importunos, isso quando fala acerca do Espírito Santo. Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13.